E aí pessoal, beleza? Vamos estar aqui hoje começando a nossa terceira aula. Vou estar falando principalmente sobre a prancha de bodyboard, mas basicamente como escolher uma prancha de bodyboard. Por quê? Para quem está começando, nunca é fácil escolher dentre tantas marcas e muitas variáveis. Por exemplo, tamanho da prancha, largura da prancha, tamanho do bico, qual é o ponto mais largo, que é o endpoint, quais os materiais que a gente usa, que tipo de fundo que vai ser, qual o tamanho da rabeta, que tipo de rabeta, que tipo de borda, se a cor influencia, onde eu coloco cordinha, quer dizer, são muitas variáveis. Então eu vou estar falando assim, bem para aquele que começou a surfar há pouco tempo, quer ter uma ideia geral de como comprar uma prancha de bodyboard. Tá? E para aquele que já tem uma prancha de bodyboard, talvez ajude ele numa próxima compra. Vale destacar que no Brasil existem muitas marcas boas e que tem lojas aqui na nossa região que vendem essas pranchas. E os preços costumam variar muito. Uma prancha com menor qualidade em torno de R$100 e uma prancha com muita qualidade em torno de uns R$1.000 a R$1.500. Vocês viram que o preço varia muito entre uma marca e outra. Eu estou aqui com a minha prancha, que eu comprei faz pouco tempo, e é uma prancha que ela tem 41 polegadas e meia. E no surf, se vocês já perceberam, a maioria das medidas é feita em pés em polegadas. Como essa prancha aqui é medida em polegadas, as pessoas meio que confundem. E para resolver esse problema, que nem eu falei, essa aqui tem 41,5 polegadas. É só multiplicar o tamanho da prancha por 2,54 centímetros e o resultado vai me dar em metros o tamanho da prancha. Tá? Metros e centímetros. Então o que ocorre? Essa minha prancha aqui tem em torno de 105 centímetros, um pouco mais de 1 metro. Tá? E ela tem alguns materiais diferentes de pranchas assim de menor qualidade. Por exemplo, no bodyboard, pranchas com menor qualidade, elas costumam ser de plástico ou de borracha. Esses são materiais que, para quem está começando, assim, se fosse uma criança, não teria problema. Porém, no caso dos adultos, né, seria legal comprar um pouquinho com qualidade. Esses materiais que vêm essas pranchas são polipropileno, que é o caso dessa prancha aqui, e o polietileno. Normalmente dizem com uma sigla, né, de PP, que é polipropileno, e PE, que é polietileno. E qual a diferença desses materiais? O PP, que é o polipropileno, é uma prancha um pouco mais dura, mais rígida. E o PE é uma prancha um pouco mais mole. Isso vai depender de que tipo de prancha a gente corre mais. A prancha mais rígida costuma correr mais e a prancha mais mole é mais fácil de fazer curva. Tá? Então fica a gosto do cliente. Tá? E a relação tamanho e peso, ela também existe no bodyboard. Então hoje, se vocês pesquisarem em alguns sites, vocês vão encontrar algumas tabelinhas que dão uma relação meu peso, minha altura, e eu sei mais ou menos o tamanho da prancha que eu quero comprar. E ela já vem em polegadas também. E tem até algumas tabelas que mostram esse metros e centímetros, que é uma coisa bem bacana. No caso dessa prancha aqui, ó, eu comprei uma prancha larguinha, tá? E uma das formas de medir isso, assim, a altura, o peso, essa relação sobre a prancha, é pegar ela de um tamanho, eu coloco ela no chão, no caso eu estou aqui descalço, tá? E o que ocorre? Eu coloco a prancha no chão e a prancha tem que ficar mais ou menos na altura do meu umbigo. Então daqui, ó, pode ser um pouquinho para baixo ou um pouquinho para cima. Essa é uma medida precisa? Não, ela não é uma medida precisa, mas ela dá uma boa ideia mais ou menos do tamanho da prancha. Existe uma outra medida, ela também não é certeira, mas ela é muito mais realista, que é essa daqui, ó. Eu pego e abraço a prancha, tô de lado aqui, ó. Se meu joelho ficar, tá, tô com o queixo aqui encostado na prancha, dentro da prancha, significa que a prancha tem mais ou menos o tamanho necessário, quando eu abraço a prancha. Por quê? São as partes do corpo que ficam em cima da prancha. Essa também é uma medida bem bacana de ter o tamanho real da prancha. Então, a soma da tabelinha, a soma da altura aqui no chão, que nem eu falei, e esse abraço aqui, dá uma ideia bem bacana do tamanho da prancha. Na hora da compra também, algo importante de escolher, a prancha ela tem que ter o fundo mais reto possível. Se a prancha tiver aquela forma de banana, sabe, muito côncava assim, não é uma prancha legal. Quanto mais reta, melhor. Algo importante de falar é o bico da prancha. A única curva que tem que ter aqui é essa curvinha aqui debaixo da prancha. Tá? Esse rockerzinho. Fora isso, a prancha tem que ser reta, reta, reta. Tá? Para o iniciante, não importa muito nesse primeiro momento que tipo de rabeta ele vai usar, qual o tipo de bico, mas vale destacar a importância da cordinha. Às vezes, uma prancha semi-profissional,
chama de prancha amadora, né? Ou uma prancha profissional, ela vem sem cordinha, tá? Aí você compra a cordinha à parte. Porém, hoje já algumas marcas já estão vindo com a cordinha. Aí você é só colocar a cordinha, ela pode ser colocada no meio da prancha ou nas laterais. As pranchas de bodyboard também, algumas delas, elas costumam ter a tal da longarina. Na prancha de surf, vocês lembram que é aquela madeira que vem no meio da prancha. No caso do bodyboard, chama stringer. Então o stringer está dentro da prancha. Então tem prancha com um stringer que vai no meio, 2 stringers, 3 stringers. Isso deixa a prancha também mais veloz, ela suporta melhor a flexibilidade, certos impactos, também encarecem o preço da prancha, mas são materiais que também ajudam nesse contexto. O fundo da prancha é uma medida bacana para dizer se a prancha é boa ou não, dá uma ideia geral. Por exemplo, no passado todas as pranchas eram feitas de polietileno, aquele material que eu falei, né, que é mais mole, polietileno. E o que ocorre? Hoje as pranchas não, elas têm um material em cima da prancha, essa pele de cima, e atrás delas um outro material mais rígido. Isso aumenta a durabilidade da prancha e faz a prancha correr mais. Tá? Então quando vocês comprarem a prancha, tentem perceber se o material é diferente. O de baixo aqui sendo, é um plástico, né? Sendo mais rígido, a prancha costuma ser melhor. Tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existem vários materiais. Tem uns de baixa densidade e outras de alta densidade. Alta densidade significa que ele é um pouco mais duro. As pranchas profissionais, por exemplo, vem com material às vezes chamado Surley, é o que deixa a prancha extremamente cara. Tá? É um material que absorve bem impacto. Por exemplo, uma prancha amadora é bem capaz de ela dobrar e ficar aquela marca no meio bem feia. Com esse fundo aqui, por causa desse material, muitas vezes essa marca ela some ou diminui muito. Por isso a prancha é mais cara e por isso ela dura mais tempo. Tem que lembrar sempre que surfar com bodyboard, com o passar do tempo, você é obrigado a utilizar o pé de pato. Obrigado no sentido que eu falo, se você quiser pegar mais onda, se você quiser melhorar seu preparo físico, você acaba sendo obrigado a usar algum tipo de pé de pato que facilita muito. Pessoal, era isso que eu queria falar hoje. Valeu, aloha!